Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Hoje damos início à série Chocó, Símbolos de Resistência, que vai contar em 5 reportagens a história da comunidade indígena Chocó, suas tradições, fontes de renda, educação indígena e adaptação da tribo à evolução tecnológica. Na primeira reportagem, vamos conhecer a história da única tribo indígena sergipana que ao longo dos anos vem tentando manter suas tradições. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, o país era habitado por cerca de 8 milhões de índios. E de acordo com a Fundação Nacional do Índio, 174 línguas eram faladas. O tempo passou, esses povos tiveram que se adaptar ao homem branco e seus costumes. Estamos a cerca de 230 quilômetros da capital sergipana, na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, onde fica localizada a comunidade indígena Chocó. A partir de agora, vamos fazer uma viagem no tempo e contar um pouco da história desse povo que há mais de 40 anos habita essas terras. A longa estrada que abriu caminho para a nossa equipe é de terra batida, um percurso de muitos buracos, de lama nesse período de chuvas, um tanto quanto isolada do meio urbano. São 40 quilômetros até chegar à tribo Chocó. Quem nos recebeu foi o cacique da tribo, que aproveitou para nos contar a história do seu povo. A gente morava na Caiçara, terra onde nossos pais nasceram e se criaram. E há muitos anos atrás, alguns parentes nossos não suportaram o sofrimento, a luta lá que os fazendeiros se apossaram de nossas terras e se diziam dono. Então parte do nosso povo foram para Alagoas, parte do Chocó foram para Alagoas e lá se encontraram com Cariri, lá em Colégio, Porto Real do Colégio, Alagoas. Então se tornaram Cariri Chocó lá em Alagoas por conta do Chocó que foram para lá, os Chocó de lá, os daqui que foram para lá. E 20 e poucas famílias atravessaram para aqui. Aqui era coberta de mata, só tinha de casa essa igreja. Então nós atravessamos no dia 9 de setembro de 79. A história de muita luta. Esse povo perdeu sua língua-mãe por terem sido forçados pelos fazendeiros a falar a língua local, além dos muitos conflitos até obterem a liberdade e a apropriação das terras. A gente passou mais de 150 anos, a 200 anos, sem poder falar a nossa língua indígena, porque os fazendeiros que se apossaram, segundo nossos parentes, forçaram eles a falar o português na marra, porque não entendia aquela língua e a gente tem que falar o português, a língua que ele entender. Então, a língua Chocó, que é do Marcugê, do Guarani, Tupi-Guarani, foi extinta. Então, se a gente quiser, aprende qualquer outra língua, mas a nossa mesmo, já fizeram pesquisa, ela sumiu praticamente do mapa, né? Os índios Chocós, assim como muitas tribos do Brasil, receberam educação religiosa. Quando chegaram à ilha, havia uma igreja, e após firmarem moradia no local, receberam o bispo Dom José Brandão de Castro, que não só os ensinou sobre costumes da Igreja Católica, mas os defendeu quando quase perderam suas terras. Os índios Chocó, especialmente, tiveram 2 momentos com a Igreja Católica. Nesse primeiro momento, a Igreja Católica com o povo Chocó teve um papel de catequizar que não foi um papel para os indígenas, um papel bom. Mas no segundo momento, a Igreja Católica, ela teve ao lado do povo Chocó, dentro da luta, e deu a vida em nosso favor. Na pessoa de Dom José Brandão de Castro, Frei Roberto e sobretudo Frei Enoque e outras pessoas. Então ela teve essa convivência com os índios Chocó, entendeu? Por isso que existe esse elo de irmandade com a Igreja Católica. O canto mostra a felicidade da tribo ao finalmente conseguir a posse da Caiçara, terra sagrada. Eu vivo aqui num bisaco, um dia eu amarro o saco e Jesus desata o nó. Amanhã, na série Chocó, Símbolos de Resistência, vamos embarcar nas tradições e cultura desse povo.